Muitas informações importantes nesse vídeo da Central Fluminense. Todas as atualizações sobre Nino, o zagueiro está prestes a sair do Flu. Vou trazer todas essas notícias que saíram sobre o zagueiro. Léo Fernandes pode sair também do Fluminense, tem informação importante. Vou deixar minha análise também. E por influência do Mundial, o Fluminense terá um elenco bem jovem na copinha que começa hoje para o nosso Flusão. Então, são muitas notícias. Fique comigo até o final, torcedor, para você ficar ligado nas últimas notícias do Fluminense. Vamos embora que a vinheta já está no ar. Única coisa que eu peço em todo vídeo, inscreva-se no canal, você que é telespectador recorrente da Central, mas ainda não é inscrito, venha fazer parte da família Central Fluminense, somos mais de 36 mil inscritos, deixa o seu like em qualquer vídeo da Central, já deixa o joinha aí, porque você vai ajudar a gente a continuar crescendo, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, coloca aí todas as notificações para você não perder nenhuma informação do Fluminense aqui na Central. Então vamos embora para as informações, vamos embora para as notícias. Quero falar também sobre a influência do Mundial de Clubes na Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque o Fluminense vai estrear hoje contra o São Raimundo às 3h15, jogo com transmissão da Cazé TV, com um elenco jovem, por conta, né, do calendário do Fluminense ter se estendido na temporada 2022. O calendário aí do Fluminense foi até o dia 22 de dezembro e os jogadores precisam de um mês de férias, ou seja, vão se representar apenas dia 23 de janeiro. Então o Fluminense vai começar o Campeonato Carioca com alguns reforços, com a garotada principal da base, os principais nomes dessa categoria que estaria na copinha vão jogar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, não vão jogar a Copinha São Paulo deste ano. Então o Fluminense teve que se reorganizar e encontrar soluções, e essas soluções foram nas categorias mais abaixo. A média de idade do Fluminense para a Copinha é de 18,4. É uma competição sub-21, gente. Olha só, tem jogador de 16 anos aí do time base do Fluminense. Dos 30 relacionados, 13 nasceram em 2005 e completarão 19 anos em 2024. Casos de Agner, Davi Melo, que é filho do Felipe Melo, e João Lourenço, que são um dos nomes mais conhecidos da torcida nessa equipe. A provável escalação para a competição tem apenas um jogador com a idade limite da competição, meio-campista Freitas, que já esteve no time profissional e fez uma boa copinha 2022, deve ser titular da equipe tricolor. Por outro lado, Riquelme Felipe, da vitoriosa geração da Esquadrilha 07, deve ser o caçula da equipe com 16 anos. E ele foi o autor do gol do meio-campo contra o time profissional do Boa Vista em jogo treino em Xerém no último sábado. O time base do Fluminense para a Copinha é esse: Álvaro, 19 anos, Júlio Fidelis, 17, Davi Schunich, 19, Gustavo Sintra, 18 e Léo Jansen, 18. Fabinho, 17, Freitas, 20 e Agner, 18. João Lourenço, 18, Riquelme Felipe, 16 e Kelvin, 17 anos. É realmente uma equipe muito jovem. E fique ligado, torcedor tricolor. Fluminense enfrenta o São Raimundo de Roraima hoje, quarta-feira, 3h15 da tarde, com transmissão da Cazé TV. E claro, no vídeo posterior, mais tarde, da Central, a gente vai comentar sobre essa partida. Show de bola? Essa era a primeira informação que eu queria trazer do Fluminense neste vídeo. Agora eu quero falar, meus amigos, sobre Léo Fernandes, torcedor tricolor, porque tem informação muito importante desse atleta para a gente comentar. O Léo Fernandes sequer foi relacionado para o Mundial de Clubes
sequer relacionado para o Mundial de Clubes, e a situação dele é uma incógnita, porque o Léo Fernandes sequer foi relacionado e nem foi por aquele grupinho, né? Que até o Giovani, que saiu já do Fluminense, foi para completar os treinamentos no Mundial de Clubes. A informação é do jornalista Vitor Lessa, que Léo Fernandes pode não se representar o Fluminense para a pré-temporada, porque o staff estuda alternativas no mercado da bola. Vale lembrar que o Léo Fernandes não pertence ao Fluminense, está emprestado pelo ao tricolor pelo Toluca do México até junho de 2024, com opção de compra ao término do período beirando os 40 milhões de reais. O Fluminense não tem esse dinheiro e assim, não vai comprar o Léo Fernandes. A passagem aqui até aqui dele é decepcionante, mas tem uns fatores que dá para a gente entender. Tem jogador que chega no Brasil, precisa de adaptação, só que ele tem 1 ano de contrato, já se foram 6 meses. Ele teria 6 meses para convencer o Fluminense a comprá-lo, e é um valor muito acima. O Léo Fernandes ainda não engrenou, não caiu no gosto do Fernando Diniz, então ele pode até sair antes do previsto do Fluminense, e aí o Fluminense teria que contratar mais jogador, né, para a posição, porque estaria já perdendo o Léo Fernandes. De repente o Fluminense teria no planejamento ter o Léo Fernandes até a metade do ano mesmo, e depois, no meio do ano, né, poderia repor com alguma contratação para a posição dele. É uma possibilidade. Hoje o Fluminense se representa, esse grupo inicial, né, de quem não foi para o Mundial, do garoto da Copinha, o Antônio Carlos, né, que é reforço do Fluminense, devem estar aparecendo lá no CT Carlos Castilho para começar a pré-temporada tricolor. E vamos ver se o Léo Fernandes vai se representar com o Fluminense. Claro, qualquer atualização a Central Fluminense irá trazer para vocês, tá certo? E antes das informações sobre o Nino, porque são muitas informações para a gente entender, falar, se estender aqui, né, trazer essa informação completa para você, vou mandar um abraço para a galera que está sempre comentando aí, pedindo um abraço em vídeo. Um abraço para o Maurício Vicente Belfort Roxo, para o Marcelo do Rio de Janeiro, para o Hamilton de Viana, Espírito Santo, para o Hélio de Senador Camará, Rio de Janeiro, para o Pedro de Embu das Artes, São Paulo, Adalberto Tacoatiara, Amazonas, Antônio Laguna, Santa Catarina, Maurício da Silva, Búzios e João Bosco de Guarapari, Espírito Santo. Valeu demais, galera, a participação de vocês. Um abraço para vocês. Então, seguimos aqui, vamos falar do zagueiro Nino. Saíram muitas informações entre a noite de ontem e amanhã de hoje. Meus amigos, o Nino está muito próximo de jogar no Zenit. Então vamos por partes aqui, a gente vai, né, por ordem das informações. A primeira notícia foi do Bruno Andrade, jornalista do UOL Sport, sobre o Zenit avançar nas conversas com o Fluminense sobre o Nino, né, de contar com o Nino nas últimas horas e ficou perto de acertar essa contratação. Isso daí foi por volta de 5h30 da tarde que saiu essa informação, que os valores estavam sendo mantidos em sigilo, mas dificilmente seria abaixo dos 5 milhões de euros, né? Aí depois sai mais uma informação, um complemento dele, que a transferência encaminhada do Nino para o Zenit gira em torno de 5 milhões, 27 milhões de reais, tá certo? Depois sai uma informação do Guilherme Abraão, da Itatiaia Sport, né? Rádio de Minas Gerais, que ele é o correspondente do Rio de Janeiro, fala de Fluminense e Flamengo, do Fluminense e do Vasco para Itatiaia, lá em Minas. Fluminense e Zenit começaram os trâmites da troca de documentos para finalizar a negociação de Nino. Os russos vão pagar a transferência do zagueiro à vista. O Fluminense tinha negociado com o Nottingham por cerca de 1 mês com o aval do Nino, que já tinha acerto salarial e do tempo contratual. Os ingleses pagariam 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais, de forma parcelada. Os russos toparam a exigência
do Flu. Pagamento à vista, mesmo por um valor menor, agradou o Fluminense ao jogador que quer jogar na Europa. Os valores devem girar em torno desses 27 milhões e o Fluminense, que tem 60% dos direitos, ficará com 16 milhões. Já o GE Flu depois traz essa informação também, cerca de 2 horas depois, que o Zenit voltou à carga pelo Nino na última semana de 2023 e balançou o zagueiro com uma nova oferta salarial. Martelo ainda não havia sido batido porque o Real Betis sinalizou interesse aos empresários do atleta, tá certo? E também, né, depois sai a informação, né, do Fabrício Romano que o acordo entre Fluminense e Zenit por Nino por 5 milhões de euros está quase fechado. Fabrício Romano, um jornalista muito conceituado internacional, né? E também depois sai mais uma informação aí do Vitor Lessa que o Nino não queria jogar na Rússia inicialmente, desejo era de atuar na Inglaterra, mas propostas não chegaram como o esperado. Os russos apresentaram uma oferta considerada irrecusável e o zagueiro deve assinar por 4 temporadas. Até hoje, a única proposta que havia chegado ao Nino era da Ucrânia, cerca de 6 milhões de euros, né? Que foi a proposta que o Nino recebeu, mas o zagueiro não aceitou. Não falaram o time, mas provavelmente deve ter sido o Shakhtar, né? Que geralmente vem aqui comprar os jogadores brasileiros. Já há um acordo verbal entre com o Zenit e os clubes trocam informações para acertar o negócio. Então, a situação do Nino é o seguinte, torcedor, tem acerto verbal com o Zenit, é uma proposta salarial irrecusável, o Fluminense vai ganhar menos do que receberia se tivesse negociado com o Nottingham Forest. Nino deverá ser zagueiro do Zenit da Rússia por um valor baixo, o Fluminense vai ficar com cerca de 16 milhões de reais, é realmente uma venda irrisória, um valor irrisório para a parte do Fluminense, mas o Nino quer jogar na Europa. Minha análise sobre isso tudo. Cara, o Nino se esconder na Rússia nesse momento que ele é zagueiro de seleção brasileira, me desculpe, mas não parece ser algo plausível. Ele corre risco de ficar escondido lá na Rússia. Por quê, meus amigos? A Rússia, os times russos estão punidos de jogar competições europeias. Os times russos só jogam as competições nacionais. Copa da Rússia e o Campeonato Russo, a Liga Russa. E assim, é uma liga com visibilidade aqui no Brasil zero. O treinador da seleção, ele precisa ver tudo. Beleza, mas ele vai olhar os grandes centros, os jogadores que estão nos grandes centros. Os Nino sempre falou que era um projeto de vida ir para a Europa, cuidar da família, né, ter uma qualidade de vida maior. Me desculpe, cara, não sei se ele vai ter uma qualidade de vida excelente lá na Rússia, com frio extremo. Lá na Rússia é muito frio, é muito difícil para os jogadores sul-americanos, brasileiros se adaptarem. Galera que foi para o Zenit aí, tem a galera que já bateu lá e já voltou, o Ivan, o Robert Renan tá para voltar para sair de lá também, o zagueiro promissor. O Yuri Alberto foi para lá e também já voltou para o Brasil, voltou para o Corinthians. O Nino vai ser 4 temporadas. Sabe o que pode acontecer? É o Nino ficar uma temporada lá, não se adaptar, não tá gostando, querer sair, daqui a pouco, ano que vem, ou mais tardar 2026, tá voltando aí para um rival do Fluminense, para um Palmeiras, para um Atlético Mineiro, só pela vontade de jogar no futebol europeu. E com todo respeito, você tem a vontade de jogar no futebol europeu, beleza, até entendo os grandes clubes, os grandes. Porra, aí você sai do Fluminense, onde que você é capitão, ídolo. O Fluminense tinha a intenção de renovar o contrato, dar um contrato extenso, um aumento salarial. Pode sair do Fluminense para jogar no Zenit da Rússia, sinceramente. Mas a proposta salarial é gigantesca. Pô, amigo, então bom, vai lá se esconder. As chances de seleção brasileira, principalmente se o Fernando Diniz não for o técnico, vão diminuir. E, enfim, não sei não se os Nino aguentam essas 4 temporadas na Rússia, porque
as últimas transferências de brasileiros para lá, os jogadores não ficaram realmente por bastante tempo. Tem as exceções, o Wendel tá lá no Zenit já há algumas temporadas. Mas, enfim, quanto tempo a gente não se fala? O Wendel é citado na seleção? Mas é uma escolha do jogador, a gente não pode falar muito sobre isso. Então, eram as informações que eu queria trazer. Inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações e comenta aí sobre essas informações. Um abraço, valeu.